caso surpreendente. O Damian se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que está tudo bem, ele fala que pode ficar melhor e pergunta o nome dela. Ele pede o número dela e em seguida pergunta se tem algum problema com ele. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que não sabia que esse carro era dele e fala que é muito bom. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele e fala que ela deveria ter dado uma chance para ele e não ficar o ignorando. Ela pede desculpas e já ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que estava indo para casa, mas que está começando a chover e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Erika. Ele diz que o nome dele é Damian e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta onde é a casa dela e ela fala que é virando a esquina. Ele muda de assunto e fala que ela realmente é muito linda e pede para ela dar uma volta. E depois que ela dá a volta, ele fala que com certeza ela vai ganhar uma carona. E nesse momento ele pergunta se ela gostou do carro. E como ele dá a entender que tem outros carros, ela pergunta quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem 12 carros, dá pra ver que ela fica impressionada e não demora muito até ela pedir pra ele levá-la para fazer compras. Então ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. Ela fala que ele tem um ótimo carro e que ela acha que isso não seria um problema pra ele. Ele pergunta se ele poderia tirar uma selfie dos dois. E ela toma o telefone dele e fala que ele não vai tirar nenhuma foto. Ele pede o telefone, mas ela fala que não vai devolver. Ele fala que precisa tirar uma foto dela para os amigos dele não serem enganados por uma interesseira como ela. Ele pede para que ela saia do carro, mas ela diz que não vai sair do carro. Ele toma o telefone de volta e pergunta se ela vai se recusar a sair do carro. E como ela diz que sim, ele fala que faz questão de abrir a porta para ela desde que ela saia do carro. Ele abre a porta do carro e fala para ela sair, e diz para ela se apressar. Ela fala que o namorado dela vai saber disso. Ele pergunta se só agora ela diz que tem namorado. E como ela fala que o namorado dela tem mais dinheiro do que ele fala para ela também contar para o namorado dela que ela tentou tirar o dinheiro dele. Ojla se aproxima dessa garota e pergunta como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem, mas como ele pergunta o nome dela e ela fica relutante, ele pede para ela não dizer um nome falso. Ele fala que o nome dele é Isla, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ela se aproxima e fala que gostou muito do carro dele. E já ele agradece, mas fala que é uma pena que dele ela não gostou. Ela fala que não disse isso e ele diz que pensou que ela tivesse com pressa, mas ela diz que não está. Ele pede para ela dar a volta e chegar mais perto dele. Ele fala para ela tomar cuidado com a rua para ela não ser atingida, e em seguida pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela fala que nada demais e que só estava dando uma caminhada. Ele pede para ela chegar mais perto e pergunta se ela está com medo dele. Ela começa a rir e fala que não está com medo dele. Então ele pede para ela entrar no carro para ele falar com ela rápido. Ela abre a porta do carro e fala que o carro dele é muito bom, e ele agradece.
Ele fala que percebeu que ela é alta e fala também que os olhos dela são muito lindos. Ele pergunta por que ela agiu assim com ele no começo e pergunta também se ela não achou que ele pudesse ser pelo menos amigo dela. E depois de gaguejar algumas palavras que acabaram não saindo, ela fala que não sabe. E já nesse momento da conversa, ela diz pra ele que estava pensando em passar numa loja. E como ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa, ela fala que está de olho em uma pulseira. Ele pergunta se ela gosta de joias. Ela diz que sim e que ela também gosta das lojas da Louis Vuitton, Chanel, entre outras coisas. Ele pergunta se é disso que ela gosta e ela diz que sim. Ele fala que ele sente que ela gosta de homens que dê presentes caros pra ela, mas ela responde dizendo que não necessariamente. Então ele pergunta se nem às vezes, ela fala que às vezes sim. E ele diz que sabia disso. Então ele fala que ela é interesseira e fala que ela parece surpresa, mas que não tem nenhuma surpresa e pergunta se ela entende. Ela fala que entende, então ele diz que ela deveria se aproximar da pessoa não pelo que ele tem, e em seguida pede para ela sair do carro. Ela fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ele. E ele fala que com certeza ele vai ter um dia abençoado. O Landon pede com licença e fala que ela é muito linda, e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela fala que não é um bom momento pra ficar apertando as mãos. Ele fala que ela não está usando máscara, muda de assunto e pergunta a propósito como ela está. Ela diz que está ótima e também pergunta como ele está. Ele fala que está ótimo, mas que melhorou muito depois que ele a viu e em seguida pede o número dela. E como ela diz que não, ele pergunta se ele não pode ter o número dela. Ela fala que o noivo dela não gostaria disso. Ele diz que entende e deseja para ela um ótimo dia. Mas assim que ela percebe que o carro é dele, ela tenta falar alguma coisa, mas ele não entende e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela mudou de ideia e resolveu dar o número para ele. Ela diz que sim e quando ela começa a dizer alguma coisa, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que definitivamente não estava sendo ela, por isso decidiu voltar. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela diz que ele não precisa pagar com a mesma moeda, mas que ela não está tendo um dia bom hoje. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada nele. E como ela fica na frente da porta do carro, ele fala que está tentando entrar no carro. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o número dela e assim eles podem se conhecer melhor. Ele fala que vai pegar o número dela e quando for conveniente para ele, ele liga. Ela fala que também ele não precisa ser tão rude. Ele fala que não está tentando ser rude, só está tentando tratá-la da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela fala que tudo bem, mas que agora ela está dando o número para ele. Ele diz que agora que ele tem o número dela, ele vai ligar para ela e pergunta o que ela vai fazer agora. Ela fala que gostaria de entrar no carro e ele pergunta por quê. Ela fala porque ela gostaria de conversar com ele e saber mais sobre ele. E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba a convidando para entrar no carro. E nesse momento da conversa, ela se interessa pela situação dele financeira e pergunta também em que ele trabalha. Ele conta pra ela que ele trabalha com criptomoedas, mas que esse mercado quebrou e que ele acabou perdendo muito dinheiro, e dá a entender que ele não anda muito bem de grana. E ela pergunta se ele está falando sério. Ele diz que está falando sério e que realmente ele não anda muito bem de grana no momento. Ela fala que vai ter que pensar melhor sobre isso e que ela foi enganada por esse Tesla. Ele fala que esse carro não é um Tesla e já ela diz que tanto faz. E depois que ele pergunta o que ela quer dizer, ela pega pesado e fala que ele, além de gordo, é falido. Ele fala que ela é interesseira e que o fato dele ser gordo não a impediu dela entrar no carro dele. E conta pra ela que ele tá muito bem financeiramente e que ele só estava testando ela e que jamais ficaria com uma garota como ela. E depois de mais uma vez chamá-la de interesseira, ele pede pra ela dar um fora do carro dele.